ofertas e primícias, honra direta a Deus. Será que nós temos honrado a Deus como Ele deve ser honrado? Será que nós temos primiciado a Deus com aquilo que Ele tem nos dado? Amados, existem muitas formas de primiciar a Deus, e uma delas diz respeito ao nosso tempo. Independente de você estar em pecado ou não, você tem tempo. Tem ou não tem? Todos nós temos tempo. Deus nos dá 24 horas, irmãos. Então não tem desculpa para dizer que você não primicia a Deus. A primeira primícia que Deus requer de mim, requer de você, igreja, é a primícia do tempo. Veja aí, irmãos, como nós temos em falta do Deus por isso. Deus falou muito comigo a respeito disso. Quando tu abre os olhos, irmãos, a primeira coisa que você faz de manhã, a primícia do teu tempo é para Deus. Você dedica os primeiros minutos do dia para Deus, através de oração. E foi aí que Deus tomou meu coração. Eu disse: Deus, eu estou de falta contigo. E muitas das vezes eu me levanto, vou fazer minhas coisas, depois eu vou me consagrar contigo, vou falar contigo. E Deus disse: não está me primiciando, meu filho, como deve ser. A primeira primícia que eu requero da minha igreja é a primícia do tempo. Aleluia. Então, amados, nós temos que, a primeira coisa que nós temos que iniciar para Deus é o tempo. Amém, igreja? Amém. Glórias a Deus. Mas vamos, a primícia que nós temos que dar para Deus, irmãos, ela tem que ser com alegria, com amor. E não deve ser um fardo, mas deve ser uma alegria, um prazer em honrar a Deus. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Mas aonde nós devemos primiciar? Que não seja o tempo, o local ideal. Nós vamos encontrar em Neemias capítulo 10, versículo 35. E o profeta Neemias diz assim para a igreja do Senhor: que também queremos as primícias da nossa terra e as primícias de todos os frutos de todas as árvores à casa do Senhor. Você tem trazido sua primícia à casa do Senhor? Então nós já sabemos aqui que pela Bíblia nós temos que trazer a primícia à casa do Senhor. Não se esqueça que eu e vocês somos a casa do Senhor, por isso que eu falei primeiro do tempo. Irmãos? Então o local está lá, Neemias capítulo 10, versículo 35. Mas quais são os benefícios da primícia e também as consequências de não primiciar? Nós vamos ver isso nessa noite. Para toda ação há uma. Eu vou ouvir. Para toda ação há uma reação. Então vamos ver de que maneira Deus tem que reagir conosco. Amém? O livro de Malaquias, capítulo 1, versículo de 6 a 8, nós vamos encontrar Deus despertando o seu povo a respeito das primícias. Diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 6: o filho honra o pai, o servo ao seu amo. E o Deus nos diz: se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou homem, onde está o temor de mim? Diz o Senhor dos exércitos. Os sacerdotes que desprezaram o meu nome, vão dizer: que temos de desprezar o teu nome? E Deus diz: oferecerei sobre o meu altar o pão profano. Amados, quando se fala em sacerdote, eu quero lembrar sempre que nós, pais de família, somos sacerdotes na nossa casa. Tá? Quando eu falo sacerdote, eu falo conosco. Amém? Ele diz assim: tem colocado o pão profano. Mas o que seria pão profano? Deixa eu abrir um parênteses aqui para explicar. Pão profano, irmãos, é algo impuro. O que você tem oferecido para Deus? O que eu tenho oferecido para Deus, igreja?
É puro? Essa é a pergunta que Deus está nos falando. E dizeis: em quem temos profanado? Nisto que pensais que a mesa do Senhor é desprezível, pois como oferecendo sacrifício, aí você oferece um animal cego, isso não é mal, diz o Senhor. E quando ofereceis um cônjuge doente, isso não é mal. Ora, presentei o teu governador, terá ele agrado de ti, ou aceitará ele a tua presença, diz o Senhor dos Exércitos. Ele aqui faz referência a animais, mas eu quero te dizer o seguinte: quando nós vamos propiciar para Deus, nós temos dado o melhor para Deus, ou nós temos dado algo alejado, algo pela metade, como nós poderíamos dar inteiro, poderíamos dar o melhor. Aleluia. Você quer ver uma coisa? Sem hipocrisia nenhuma. Quanto tempo nós perdemos na frente de um computador, na frente de uma televisão? Agora faça uma comparação do tempo que nós passamos orando a Deus. Aleluia. Não há uma diferença? E é gritante essa diferença. Então veja, irmãos, que com relação ao tempo, nós temos colocado animais aleijados na presença de Deus. Os irmãos estão entendendo? Amém. Glória a Deus. Quando essas coisas acontecem, irmãos, a própria palavra de Deus ela não vai nos dar de que maneira Deus recebe isso. A Bíblia fala lá em Malaquias 1:10, diz o seguinte: ah, se um de vocês fechasse a porta do templo, assim mesmo não acenderia o fogo no meu altar inutilmente. Ou seja, irmãos, quando nós oferecemos algo profano a Deus, Deus está vendo isso como algo inútil. É dura a palavra, não é, irmãos? Mas foi essa palavra que Deus me deu a nossa igreja. Você recebe essa palavra de glória? Glória a Deus. O Senhor fala que é melhor alguém fechar a porta do templo do que dar uma oferta de primícias sem valor, que não honra a Deus. Será que eu estou dando um louvor perfeito a Deus? Será que eu estou fazendo o meu trabalho perfeito diante do púlpito com Deus? Essas indagações me vieram à mente. Então logo recebi esse estudo, eu passei muito tempo pesquisando e pedindo a Deus para que me desse uma palavra. E Deus falava no meu coração. Igreja, eu quero te dizer uma coisa. Assim como Deus está falando contigo, Deus está todo no meu coração também. Eu senti o peso dessa palavra. Mas eu quero dizer que Deus está tratando comigo e contigo nesta noite. Aleluia. Aleluia. E só vai no céu quem é pecado, irmãos. Não entra no céu de qualquer jeito. Nós temos que ser catados se nós quisermos entrar nos céus. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Alguém pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Quando nós damos primícia de cereais, irmãos, feijão, arroz, essas coisas, eu não estou dizendo que é o caso aqui, em nome de Jesus. Mas é comum a gente ver, irmãos, as pessoas se darem. É o arroz de terceira, é um feijão já com gordura, aquele que já está para se estragar. Amados, Deus não te dá coisa estragada, Deus te dá o melhor. E é o que nós vamos fazer, é dar o melhor de nós para Deus. Aleluia. Você gostaria, irmãos, de receber o feijão com gordura? Você gostaria de receber o arroz de terceiro, de quarto? Verdade. Pois eu acompanho que eu vou primiciar ao Senhor com isso, que é a imagem e semelhança de Deus. Quando nós vamos primiciar, nós temos que entender o seguinte: aquilo não é para Deus, eu tenho que dar o melhor para Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. A nossa premissa tem que ser santa, irmãos. Você sabe por quê, irmãos? Nós vamos chegar aqui e vocês vão ver que lá em Romanos capítulo 11, versículo 16
que quando santificamos a primeira parte, ao melhor ao Senhor, todo o restante fica santificado. Por isso que eu falei logo no tempo. Eu quero te dizer uma coisa: você tu levanta pela manhã e você deu a primícia do tempo a Deus, o restante do teu dia vai ser abençoado. Eis aí, irmãos, o segredo, porque muito crente não tem vitória no dia a dia. Levanta, não se lembra que tem que iniciar a mesmo o seu tempo. Se tu quer vitória, irmãos, tu inicia logo o teu tempo de manhã cedo quando acorda, e o restante do teu dia será abençoado na palavra de Deus, porque se a palavra de Deus, a palavra de Deus se cumpre na nossa vida. E se é santa a parte da massa que é oferecida como primícia do surdo, a massa toda igualmente é. E se a raiz é santa, ou seja, se o princípio da tua primazia para Deus é santo, o restante vai ser santo. Por isso que nós temos que fazer o melhor para Deus, porque todo o resto será santificado. Isso não apenas explica que são milícias, mas também nos mostra o poder que elas têm de santificar o restante daquilo que for ordenado a Deus. Tudo aquilo, irmãos, que nós permitimos de santidade a Deus, Deus abençoa o restante. Estão entendendo, irmãos? Aqui uma palavra relacionada aos companheiros e amigos obreiros. O nosso trabalho em Deus, se nós começamos com primícia santa, o restante do nosso ministério todo será santo. Vocês estão entendendo, irmãos? Se nós dermos o melhor de nós como primícia a Deus, o nosso ministério será abençoado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Agora, amados, é interessante dizer que Jesus está observando cada passo nosso, você sabia? Mas com relação à primícia também Ele está olhando. Você lembra da parábola ou da passagem da viúva pobre, que foi depois da tua pertinha lá? Quem é que estava observando? Jesus estava lá no canto observando. Ele olhou para o coração daquela viúva. E quando os gritos estavam lá, o que sobrava deles, ela deu oferta de amor, oferta de coração. Ela deu o melhor que ela tinha para o Senhor. E Deus disse: de todos aqueles que depositaram, só ela vão justificar. Você quer ser honrado por Deus? Honre com primícias ao Senhor o melhor que você tem. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Agora, se você quiser ver aqui, irmão, rapidamente as consequências espirituais, então vamos observar as outras cadeiras por isso. No livro de Josué, capítulo 6, versículo 18 e 19, sobre narrativa, encontraremos a seguinte passagem: tão somente guardaram das coisas condenadas, para que, tendo as vós condenado, não as tomeis. Assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém, toda a prata, todo ouro e tecido de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o tesouro. E a Bíblia fala que teve um soldado chamado Acã. Ele desobedeceu, ele tomou aquilo que era de Deus, ou seja, ele tinha que primiciar a Deus e não primiciou, tomou para si. Consequência: todo Israel foi prejudicado. O que quer dizer com isso, irmãos? Aquele homem, aquele soldado era o pai de família. Toda a família dele foi prejudicada por um ato insensato. Não seja insensato. Vicia aquilo que é de Deus. A palavra de Deus diz que a ira se acendeu contra os filhos de Israel. Você, irmão, você é filho de Israel. Eu sou filho de Israel. Não vamos deixar que a ira do Senhor se acenda sobre nós, irmãos, porque nós estamos iniciando coisas erradas, ou deixando de iniciar aquilo que é de Deus. Vou aqui abrir um parêntese rápido para os irmãos entenderem uma coisa. Gênesis capítulo 4, versículo 3 e 4, sobre narrativa, nós vamos encontrar o seguinte mensagem: e ao cabo de dias aconteceu
E o versículo 4 vai nos dizer que Abel trouxe das primícias, olha a diferença, enquanto Abel trouxe uma oferta dos 20 dias, dos 5 tempos, Abel trouxe a primícia de suas ovelhas, ou seja, o melhor. Todo mundo sabe, meus irmãos, independente de ser agricultor ou não, que o melhor dos frutos é no início da colheita e não no final da colheita. Aqui está a chave para quem não entende por que Caim, a oferta de Caim não foi aceita e Abel foi aceita. A própria Bíblia explica, não precisa teologia, não precisa fazer nada, é só você ler a Bíblia com atenção, porque a palavra diz que foi dos filhos de Deus. Ou seja, se ele tivesse dado no começo, ele teria sido aceito. Ou seja, irmãos, tudo que nós temos que fazer é primeiro honrar a Deus em primeiro lugar. A primícia, tudo que nós temos é para Deus. Amém? Glória a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, jovens, a tua primícia é a tua juventude. Um alerta aqui para os jovens. Não primicie a tua juventude para o mundo, primicie a tua juventude para Deus. E o restante da tua vida será abençoado. Amém? Glória a Deus por isso, aleluia. Então nós vemos que como consequência, irmãos, se nós não atentarmos para a saída da primícia, não terá somente consequência para a minha pessoa, mas eu como sacerdote estarei afetando toda a minha família. Parece um ato egoísta, né, irmãos? Eu não pensar na minha família, eu deixar de primiciar aquilo que é de Deus e não me lembrar que a palavra de Deus me orienta, que a minha família será atingida, não somente eu. Amém, irmãos? Por outro lado, quando pensamos somente em nós mesmos, nós não nos preocupamos com as coisas do Senhor, ferimos sua primazia, perdemos suas bênçãos. E o que morreu nos dias de Ageu, irmãos, quando ele profetizou que o povo só se preocupava com suas casas, enquanto a casa do Senhor estava em ruínas. Então, se nós não temos sido assim, irmãos, temos preocupado somente com nós, que a casa do Senhor perecendo, a obra do Senhor perecendo, porque eu e você, irmãos, deixamos de dizimar, deixamos de ofertar, deixamos de trazer a primícia do Senhor. Ageu já nos advertiu que por causa disso a igreja não era abençoada. Então, se eu quero que a igreja da minha casa, a minha família, ela seja abençoada, eu tenho que primeiramente observar a lei da primícia da minha vida. Você quer uma família abençoada? Não quer, irmão? Eu quero. Mas eu tenho que observar que o meu Deus é um Deus que trabalha com princípios. E Ele não abre mão desse princípio, ou seja, desses princípios. Primicie a Deus, e você vai ver toda a sua família abençoada na presença do Senhor. O problema, irmãos, é que nós estamos muito presos a bens materiais. E quando nós não nos desapegarmos, nós não vamos ser capazes de primiciar a Deus como devemos. Deixa eu falar algo aqui, irmãos. Não conheço a vida de ninguém aqui. Graças a Deus eu estou chegando na igreja agora. Tem gente, irmãos, que tem tanto apego a coisas materiais, que o carro vale mais do que a sua família. Ele gasta mais dinheiro com o seu carro do que com a sua família. Tem gente que gasta mais dinheiro com a sua vaidade do que com a sua família. Me desculpa se alguém está nessa situação. Te arrepende hoje, porque Deus vai te dar livramento dessas coisas. Aleluia a Deus. Desapegue as coisas materiais para que você possa primiciar. Um coração preso a bens materiais é incapaz de primiciar a Deus. Eu não estou dizendo, irmão, que cuidar bem do seu carro, se vestir bem é pecado, longe de mim, não foi isso que eu disse. Eu quero dizer que essas coisas não podem tomar o lugar da primazia de Deus na tua vida. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus, aleluia.
iniciamos, irmãos, nós estamos honrando a Deus. E você sabe que questão de honra, Deus ele não cede a sua honra para ninguém. O que é de Deus, igreja. Aleluia. Nós temos que entender isso como princípio na nossa vida. Amém? Fique de pé, igreja do Senhor.